Irmãos, nós estamos dentro de uma série que é uma série de avivamento, 40 dias de oração, e nesta feita com a ênfase no avivamento. Na primeira semana que foi pregado sobre o que é o avivamento, definindo do ponto de vista positivo, com as suas características, e do ponto de vista negativo, aquilo que não é um avivamento. Na segunda semana foi falado sobre a justificativa da necessidade de um avivamento espiritual. Na terceira semana foi falado sobre as condições para que esse avivamento possa ocorrer nas comunidades de fé. Hoje nós estamos na quarta semana e nós, nessa semana, nos pequenos grupos, no culto, no domingo pela manhã, hoje à tarde e à noite, nós vamos estar vendo sobre os impeditivos ao avivamento, coisas que podem surgir e no contexto do avivamento, ou na busca do avivamento, atrapalhar aquele que em seu coração intenta encaminhar num avivamento do Senhor. Eu gostaria de, neste sentido, lembrar aos irmãos, eu particularmente identifico como uma das melhores figuras de linguagem, um dos melhores imagéticos, para que nós possamos identificar a nossa caminhada cristã, é a ideia da caminhada e a ideia do caminho mesmo. John Bunyan, quando estava preso, ele, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, compôs um livro que é um clássico até hoje, O Peregrino. E realmente nós somos peregrinos numa vastíssima caminhada, que em determinados momentos dessa caminhada, nós estamos caminhando numa pista bem lisinha, quase sem nenhum atrapalho, às vezes caminhando mais rápido, uma ladeira que vai descendo, mas de vez em quando a gente tem que subir uma ladeirinha, e quando não, encontrarmos nos nossos caminhos buracos, problemas e até mesmo diversidades a serem enfrentadas ao longo do caminho. A vida espiritual, ela é cheia de situações que nos lembram batalhas. São batalhas que nós enfrentamos. Eu gostaria de colocar aqui para os irmãos alguns textos. Se você puder ver esses textos na sua Bíblia e deixar marcado, acho que são textos que nos lembram muito de que nós estamos inseridos numa batalha. O primeiro texto está em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. O texto diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, esse é um versículo de Paulo que nos lembra desse imagético, desse conceito. O conceito de que nós estamos inseridos nessa caminhada, de alguma forma, em uma batalha. Momentos difíceis haverão de ser enfrentados por nós. Veja também Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Inclusive, esse texto está também na segunda página, no boletim. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Irmãos, me perdoe, mas outro texto que fala sobre batalha, desta feita, de uma forma bem direta. Eu nunca vi até agora ninguém vestir uma armadura para ir para uma festa. Eu nunca vi ninguém vestir uma armadura para ir à academia fazer ginástica. Eu nunca vi ninguém vestir uma armadura para que possa desfrutar de algum tipo de lazer ou coisa que o valha. A armadura é algo que está diretamente ligado a um contexto de batalha.
E a carta de Paulo aos Efésios, principalmente nesse texto, no capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 15, 17, se me falha a memória, você tem um contexto de descrição de uma armadura e a necessidade de vestir essa armadura por causa de uma batalha. E é uma batalha cujo objetivo é que você fique firme, fique inabalável. Veja o que está escrito também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: apesar, isso é Paulo falando, né? Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Ou seja, a apresentação do evangelho em determinados contextos, ele é feito diante de fortíssimas lutas, fortíssimas tribulações. Existe uma placa em uma igreja na China que está escrito assim: aqui morreram 4 missionários para que a primeira pessoa pudesse ter um encontro com Jesus. É porque o trabalho que eles tinham não era um trabalho eficaz? Não. É porque isso que fazemos, a pregação do evangelho, em determinados contextos, em muitos contextos, haverá de enfrentar oposições, luta e batalha. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, 6:12. O texto diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: combata o bom combate da fé. Interessante. Mais uma vez, mais um texto, mais uma orientação, que nos mostra que a caminhada da vida cristã, a pregação do evangelho, está inserida num contexto de batalha, de luta. É uma batalha espiritual fortíssima. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. O texto diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Desejos carnais que guerreiam interiormente contra a alma. O contexto não é apenas um contexto de batalha, um ambiente de batalha, uma pregação inserida numa batalha, mas uma batalha que muitas vezes ocorre no palco do interior da nossa alma. O espírito luta contra a carne. Paulo, aos Efésios, vai falar disso. Quando não estamos sofrendo batalhas exteriores, nós estamos, muitas vezes, sofrendo batalhas interiores igualmente fortes. Existe, sim, um contexto forte de luta, de batalha. Quero encerrar com Judas, no capítulo 3. Judas, o versículo 3. Judas 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Mais um contexto de batalha. Batalhar pela fé que fora confiada aos santos. A fé que foi confiada à comunidade. Irmãos,
A obra de Deus, ela sempre enfrentou e sempre vai enfrentar oposições. A Bíblia toda apresenta muitas oposições. Essas oposições começam com a queda do homem. No livro de Gênesis, no capítulo 3, lá já com uma promessa de que levantaria alguém, semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Mas é um contexto de luta, de batalha. E em toda a revelação a gente vê esse contexto largamente mostrado e ampliado em várias sequências. Começa com o diabo em Gênesis, tentando impedir líderes, reis, tentando impedir o desenvolvimento da obra de Deus. Além dessa oposição externa, como nós vimos aqui em alguns versículos, também ocorrem batalhas internas, batalhas interiores, para que essa obra, a consolidação desse reino, não venha a acontecer. O pastor Queiroz, que é aquele que organizou o material dos 40 dias, ele aponta 4 principais impeditivos para que o avivamento ele não ocorra numa comunidade de fé. E me permita, Queiroz, já faleceu, né? Faleceu agora, mas se eu tivesse condições de conversar com ele, eu acrescentaria uma última, e eu vou mostrar um porquê aos irmãos, no final de tudo, uma 5ª posição. Porque isso é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, o comodismo é algo forte. O comodismo tem influenciado a muitos para que possam se acostumar, se amoldar aos padrões atuais da sociedade, que é um padrão que busca o extremo conforto e o extremo consumo. Então você vê que muitas pessoas gostam de viver vidas rotineiras, porque nessas rotinas de vida se sentem confortáveis, inclusive com o estilo atual de vida, um estilo que nesses últimos anos mudou muito. Existem pessoas que hoje moram em condomínios, eu morei em condomínio, e em condomínio existe uma coisa que todo mundo pensa que é de um jeito, mas é de outro. Em condomínio ninguém conhece ninguém, nem do mesmo andar. Quando você entra dentro de casa, depois de um dia totalmente atarefado, depois de um dia de trabalho pesado, trabalhando no comércio em pé, os tutano da canela, aí chega a estar daquele jeito, você tomou banho, você jantou, meu irmão, tu pegou um smartphone e tiver um Wi-Fi, e tu pegou um controle e tiver uma TV a cabo, acabou. Você vai se sentar no seu trono, você vai se acomodar lá e o resto que se exploda. E as demais coisas que se explodam. Você agora está lá no seu reino, no seu império, está fechadinho lá, né? As cadeiras confortáveis, uma programação onde você tem documentário, onde você tem filme, onde você tem série, coisas que vão tomar conta da sua mente. Sem dúvida, essas mudanças fazem com que a gente se acomode. Quem é que pega um controle desse? Quem é que pega um smartphone desses jovens? Irmãos, videogame. Eu, como jovem, eu joguei videogame. Na minha juventude, o game que fez mais sucesso foi um troço chamado Atari. Irmãos, vocês já viram alguns dos games de hoje em dia? Tem alguns games hoje em dia que a palavra que os define é nada mais, nada menos que sensacionais. Existem apetrechos que são colocados na visão que você praticamente está inserido dentro de um filme.
quem se insere num contexto como esse, irmãos, e se acomoda com todos esses benefícios que esse mundo social vai trazendo para nós, é difícil, a luta é muito grande. Uma pessoa que vive esse tipo de benefício, largar todos esses confortos para ler a Bíblia, não tem figurinha a Bíblia. A letra é bem pequenininha. Às vezes com coisas profundas, coisas que você tem que pensar, meditar, orar. É uma luta muito grande. Sair de uma zona de conforto para se ajoelhar no quarto, orar buscando intimidade com Deus, isso é muito difícil, irmãos. É uma luta muito grande. Sabe o que é que acontece com muitos de nós? A gente está com a alma tão cheia, tão carregada de imagéticos e informações, que de forma direta no nosso consciente, indireta no subconsciente, no pré-consciente, entram na nossa alma, que muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos para orar, quando a gente se conscientiza dessa necessidade, ao se ajoelhar, a gente começa a lembrar e pensar em outras coisas, que não tem nada a ver com aquele contexto, que não tem nada a ver com a presença do Senhor. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas vezes deve ter acontecido com você? É uma luta, irmãos, muito grande, é uma batalha muito grande. Essa batalha nos faz entrar nas nossas rotinas numa zona de conforto. E sair dessa zona de conforto para buscar intimidade com Deus é algo muito forte. E eu posso dizer com todas as letras, nós precisamos da ajuda do Senhor para romper essa primeira barreira. A segunda barreira que é colocada é a barreira do tradicionalismo. Ele vai citar um texto no livro de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 6 a 9, o texto diz assim: ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Versículo 9. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Todos nós, irmãos, temos algum tipo de tradição. E de uma forma ou de outra, nós nos apegamos a essas tradições, a esses ritos, que muitas vezes nos são repassados desde criança. Nós evangélicos temos um péssimo hábito de muitas vezes apontar que outras comunidades, que outras expressões de fé, eles têm ritos e nós não. Você já prestou atenção a isso? Nós temos nossos ritos, nós temos as nossas religiosidades. Muitas vezes, a nossa religiosidade tem sido até maior do que as nossas expressões espontâneas de adoração ao Senhor. O autor viveu uma coisa que muitos de nós podem viver hoje em dia. Eu já vivi isso também. Ele diz que no cenário evangélico brasileiro foram criadas nomenclaturas, e algumas delas pejorativas, colocando rótulos em todas as igrejas, sem muitas vezes reconhecer ou conhecer a realidade que são algumas delas. Alguns desses rótulos trazem jeitões de ser. Ou o cara é pentecostal, ou ele é tradicional, e agora tem o neopentecostal. Esses grupos, eles têm expressões, eles têm figuras que muitas vezes são caricaturadas. E parte desse processo de caricaturarização
parte desse processo tem a ver com o relacionamento que o crente tem com o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que só consegue enxergar o Espírito Santo de Deus como sendo um fogo, que é um dos símbolos. Geralmente os pentecostais têm essa ideia mais forte dentro deles, de enxergar mais essa ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, como se o Espírito ele fosse um fogo. Então, aqui e ali a gente vê um jargão daquele tipo, queima ele, Jeová, né? Ô crente frio, crente quente. O padrão de medir alguém é justamente esse rótulo que lhe foi colocado. Do mesmo jeito, aqueles que são chamados tradicionais, trazem em si um rótulo, e esse rótulo, às vezes, tem a ver com outra caricatura do Espírito Santo de Deus, que é aquela caricatura do Espírito Santo como a figura de uma água que enche e que esvazia, que enche e que esvazia, que torna a encher e que torna a esvaziar. É como se o Espírito Santo ele não interagisse de uma forma constante e permanente e pudesse trazer modificações profundas na vida das pessoas. E você tem todo um jeitão tradicional de ser, não, um crente tradicional. Irmãos, eu fui numa igreja há muito tempo atrás, eu acho que deve fazer na casa aí de uns 15 anos. Eu fui pregar na segunda igreja batista de Caruaru. Eu era seminarista, no início de seminário, estava com um grupo de missionários americanos, rodando no interior do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, fazendo treinamento e evangelismo pioneiro. E nessa igreja, lá em Caruaru, eu fui para pregar, fazer promoção de missões, ajudar o pessoal lá de Pernambuco a fazer promoção missionária. Eu fui com uma camisa de manga comprida, calça social, de gravata, mas fui sem paletó. Irmãos, aqui para nós, assim, dois camaradas que eu quero encontrar no céu. O primeiro é Adão. Tem irmão João Alberto, que é do jiu-jitsu, eu também vou encontrar João Alberto lá. João Alberto, vamos ali resolver um problema que me engasga de muito tempo que eu sou cristão. O segundo cara é o cara que inventou essa roupa. E a comunidade que santificou esse troço como se aquele que prega desse jeito aqui, este sim é aquele que é ungido, preparado, como se as minhas palavras, como se a minha devocionalidade, a minha intimidade com Deus dependesse dessas coisas. Mas eu estava lá em Caruaru, segunda igreja batista de Caruaru, aí eu fui só assim, bem simplesinho, aí o pastor me recebeu, apertou minha mão, me olhou de ponta cabeça assim, de cima a baixo. Irmão, me aguarda aqui só um instantinho. Aí ele entrou no gabinete pastoral. Enquanto isso eu estava conversando com alguns irmãos da igreja. Ele voltou para mim, já voltou sem essa parte de cima, só de camisa com a gravata. Aí falou no meu ouvido assim, eu fui tirar o paletó para ficar solidário com o irmão. Aí eu cá comigo, peguei em bomba. Aí ele conversando comigo, disse, irmão, o senhor pastoreia aonde? Eu seminarista. Eu digo, aí eu imaginei logo na minha cabeça, olha, se só por causa do paletó eu já recebi esse tipo de leitura, se eu disser que eu sou seminarista, esses irmãos não vão deixar eu fazer nem a oração silenciosa. Aí eu disse, irmão, eu estou no seminário ainda, mas a gente está atuando aí, irmão, está bem, tudo bem. Aí ele foi me falar sobre a igreja. Ele falou sobre a igreja. Quando eu tive assim um relance da igreja, irmãos,
só tinha crianças e pessoas bem velhas. Aí eu fiz a leitura social bem ligeirinho. Eu digo, essas crianças são netos dessas pessoas bem velhas que compõem a igreja. É uma igreja que tem crianças e netos, ou seja, netos e velhos. Ou seja, é uma igreja que não tem médio prazo. Daqui a médio prazo, essa igreja, ela vai se acabar. Aí eu fiz aquela pergunta, irmãos, eu estou sentindo falta da juventude. Cadê os jovens da igreja? Aí o irmão disse para mim, não, os jovens, essa semana nós tivemos um problema seríssimo. Os jovens não querem obedecer a palavra de Deus. Nós colocamos todos eles em disciplina. Aí eu disse, Senhor, eu sei que nunca mais eu vou vir aqui mesmo. Então, o que o Senhor tiver de botar na minha cabeça para eu pregar, vai pregar agora. Irmãos, eu falei sobre tradicionalismo. Antes de eu pregar, teve um momento de louvor. 7 hinos do cantor cristão a capela. Nada contra o cantor cristão, eu gosto muito do cantor cristão. Mas enfrentar 7 hinos na capela é demais, não é não? Eu comecei a falar sobre farisaísmo. Tinha umas velhinhas assim, lá no cantinho, que chega se enterrava, assim, enquanto eu ia falando. E eu fui descendo, eu fui sentando o pau com todo gosto mesmo. Eu estava tinindo. Quando terminou o culto, o pastor me chamou para a bênção apostólica. Eu, seminarista dando bênção apostólica. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí entrou a tradução em mim. Por quê? Porque a gente é ensinado que só pastor é quem dá bênção apostólica. E agora, o que é que eu faço, meu Deus? Eu nunca dei bênção apostólica. Aí me deu um piripaque na hora assim. Aí eu disse, irmão, vamos nós dois. Eu faço a bênção arônica e o irmão faz a bênção paulina, né, lá de 2 Coríntios. Aí eu fiz a arônica, que era a que eu tinha decorado. Nunca tinha treinado a outra. Aí ele foi e fez a bênção de Paulo, né? A graça, tal. E terminou o culto. Irmão, no que terminou o culto, o pastor apertou a minha mão, ele fugiu. Ele destinou que um diácono da igreja me fosse levar no hotel onde eu estava hospedado. Nem falar para se despedir, ele falou. Irmãos, eu fui no carro, conversando com o diácono falando, rapaz, você é de muita coragem para dizer o que disse hoje na igreja. Pouquíssimas pessoas diriam uma coisa daquela. Eu disse, é por isso que eu não vou voltar mais lá. Eu tenho plena convicção que eu não volto mais lá. Mas ele disse, mas você disse coisas certas que nós precisávamos ouvir. Você disse coisas que nós precisávamos ouvir. A gente está tratando as pessoas sem misericórdia alguma. A nossa ortodoxia tem sido ultralegalista. E logo na esquina, meu irmão, uma igreja internacional da graça, o louvor, daquele bem. Eu digo, olha os jovens da tua igreja, onde é que estão? Então é lá. A visão tradicional, a visão legalista, aquilo que engessa. Os rótulos que são feitos. Pessoas que já chegaram para mim e disseram assim, ei, me diga uma coisa, você é do fogo, é do reteté? Ou você é tradicionalista, é o batistão? A resposta que eu dou é a seguinte, irmãos. Se ser do fogo é entender que os dons do Espírito Santo são para a igreja hoje e que o Espírito Santo usa e capacita a quem Ele quer, eu sou do reteté. Agora, se ser do reteté
é fazer meninice antibíblica, se ser do reteté é viver apenas de experiências, desprezando os ensinos bíblicos, se ser do reteté é empurrar à força avivamentos que muitas vezes a igreja não está preparada, se ser do reteté é falar em nome de Deus, sem ser Deus que está falando, então pode me excluir daí, que eu não sou do reteté, não. Você é batistão? Irmãos, se ser batistão é observar os preceitos da palavra com equilíbrio. Se ser batistão é ter bom senso e buscar a graça e o conhecimento de forma equilibrada. Se ser batistão é entender que o evangelho é muito maior do que as culturas, que o evangelho é libertação e é poder de Deus, eu sou batistão. Agora, se ser batistão é você ter uma liturgia amarrada, engessada. Se ser batistão é você ter um coração preso à forma, onde você não pode ser expansivo, onde você não pode levantar as mãos e glorificar o Senhor. Se ser batistão é não reconhecer a ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa e na vida das igrejas, eu não sou batistão, não. Irmãos, eu não quero, e eu aconselho aos irmãos, que não vivam buscando esses rótulos. O maior rótulo, eu acho que a maior forma, já nos foi dada. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos gozar dessa liberdade como filhos de Deus. Esses rótulos são pejorativos. Esses rótulos são danosos à nossa vida. Não permita que, por causa das suas tradições, você deixe de experimentar a grande bênção de se aprofundar numa vida em Cristo. O que importa é que você fique firme nas doutrinas da palavra de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Terceira coisa que pode nos impedir, aí é sério e é verdade, o diabo. Você pode ter certeza que o diabo, ele não quer ver você avivado. Ele quer ver você triste. Ele quer ver você desviado. Ele quer ver você derrotado. Ele quer ver você morto. A função dele é essa. João, no capítulo 10, no versículo 10, diz que o maligno, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele veio para matar o seu relacionamento com Deus. Ele veio para lhe roubar a fé. Ele veio para destruir a sua espiritualidade. Ele mata. Agora, também nos mostra lá que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que nós estamos numa batalha. Nós precisamos reconhecer que o maligno, ele não brinca de diabo, mesmo que muitas vezes nós brincamos de ser crentes. Ele não brinca de maligno, não. Ele não brinca de diabo, não. Ele não está para brincadeira. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual e nós precisamos reconhecer a existência dessa batalha. No verso 12 do texto que nós lemos diz que a nossa luta, ela não é contra seres humanos. A nossa luta, ela é contra poderes, contra autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, existe uma batalha e muitas vezes nós sofremos as consequências dessa batalha sem saber como ela opera em determinados momentos. É por isso que existe uma prerrogativa de Paulo a que nós nos revistamos da armadura de Deus. Porque essa armadura é a roupa com a qual nós vamos estar andando da caminhada da vida. E diga-se de passagem, quando essa armadura ela é vestida, nós estamos preparados para resistir e permanecer firmes. Não existe nenhum posicionamento extremamente triunfalista nessa armadura.
A grande maioria dos elementos dessa armadura são elementos de defesa. Só existe um elemento de ataque. Isso nos mostra que nós precisamos estar preparados. Preparados. A última coisa, quarto, o autor fala em medo. Existem pessoas que têm medo de avivamento. Atos, no capítulo 20, dos versículos 22 a 24, o texto diz assim: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Isso é uma experiência de Paulo. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A pessoa que anda com Deus, ela tem segurança. Deus não permite uma prova maior do que o que ela pode suportar. Você crê nisso? Deus está no controle de todas as coisas. Nós não precisamos ter medo. Nesse texto que eu li, de Atos 20, de 22 a 24, Paulo está afirmando o que ele não sabe, o que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Ele sabe certamente que haverá prisões, sofrimento para ele. Mas mesmo assim, ele foi para Jerusalém, sabendo que haveria de encontrar prisões e sofrimento. Uma pergunta simples. Você faria o mesmo, Paulo? Você se disporia em saber que em um determinado lugar, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, é possível que você sofresse alguma pena e mesmo assim você iria? Essa pergunta é uma pergunta muito forte. Eu reconheço plenamente a profundidade dela. Eu reconheço plenamente a profundidade dela. Essa pergunta me persegue, irmãos. Eu falei em 4 coisas: comodismo, tradicionalismo, os rótulos. Eu falei sobre o diabo. Eu falei sobre o medo. Mas eu quero acrescentar mais um item, um impedimento. Um impedimento. Eu quero acrescentar, irmãos, um impedimento ao avivamento: o cansaço. O cansaço. Existem muitas pessoas hoje que não estão tendo condições de buscar um avivamento em suas vidas e não têm buscado por isso, porque realmente estão cansadas. Se não estão cansadas do seu próprio modelo religioso, do seu próprio orbital religioso que não gera vida, estão cansadas da batalha, porque têm batalhado muito, têm orado, têm colocado as coisas diante do Senhor. Muitas vezes, algumas respostas e algumas situações têm sido frustrantes. E quando a gente batalha muito, irmãos, quando a gente trabalha muito, batalhando muito, em lutas que são muito extensas, que são grandes demais, existe uma tendência natural a que nós percamos a resiliência. Existe uma tendência natural a que a gente enfraqueça. E existem muitas pessoas hoje em dia que estão fracas na fé, porque estão extremamente cansadas. Estão cansadas de uma rotina que, se para alguns tem um lado confortável, para outros pode ter um lado extremamente massacrante. Uma rotina massacrante é terrível. Muitos hoje podem estar não desejoso de um avivamento em sua comunidade, em sua vida, porque no passado lhe foi dado como avivamento uma visão falsa. E a pessoa está cansada dessas visões falsas de avivamento. Irmãos, existem muitas pessoas que se cansam. E eu digo que esse cansaço também tem sido um forte impeditivo a que haja um avivamento espiritual. Avivamento que deveria começar nos ciclos vocacionais, nos estudos confessionais. Um avivamento que deveria
começar a partir de nós, em nós, e que o Espírito de Deus trabalhe em nossos corações. Eu não sei qual desses motivos tem tocado mais a você. É possível que você tenha sido tocado pelo comodismo. Comodismo, o mesmismo, do mesmo jeito, a mesma coisa. Vai e volta. Não sente nada, não vive nada, não se desenvolve nada, não faz nada. Dentro do orbital da sua própria zona de conforto. É possível que você esteja vivendo debaixo de um rótulo. Esse rótulo, meu irmão, ele pode trazer tudo, só não vai trazer vida. É possível que você esteja debaixo de uma batalha. E as coisas não tenham se desenvolvido porque você não se tocou ainda dessa batalha. Todas as vezes, meu irmão, que a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, existe um exército que se levanta contra nós também. Agora, é extremamente confortador saber que maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Mas tem gente que está se intimidando. Tem gente que tem medo de avivamento, não sabe o que é que vai acontecer. E tem outros que estão cansados dessas expressões. Tem gente que está dizendo, isso é campanhazinha aí? Isso aí é mais um modelo. Isso aí é mais uma campanha. Isso aí é mais um. Está cansado. Eu reconheço. Eu identifico esse cansaço. Muitas vezes identifico esse cansaço até em mim mesmo. Mas uma coisa é certa. Um avivamento não ocorrerá se a gente não entender que essas muralhas podem ser derrubadas. Um avivamento não ocorrerá se porventura a gente não colocar diante do Senhor essas muralhas. E vencer não com estratégias nossas, mas clamar a Deus que nos ajude, concedendo Ele a vitória e Ele nos ajudando a derrubar essas fortes muralhas que se colocam diante de nós nesse avivamento.